A gente começa destrinchando e entendendo essa expectativa, essa cobrança para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente teve o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinando que os advogados do ex-presidente prestem esclarecimentos em 24 horas sobre o que ele classificou como um descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Esse alerta é sobre a proibição do uso direto ou indireto das redes sociais, sob pena de prisão imediata. O Bolsonaro teve ontem no Congresso, se reuniu com parlamentares. No final, ele pretendia conceder uma entrevista coletiva, mas desistiu. Mas ele, na saída, fez essas imagens aí que a gente está assistindo, exibindo a tornozeleira eletrônica. Esse vídeo foi parar nas redes sociais e aí Moraes reforçou, já tinha reforçado que as medidas impostas ao ex-presidente proibiam também a transmissão ou veiculação de áudios, vídeos, de entrevistas nas redes sociais, dizendo que essa divulgação podia configurar uma violação à decisão que proibiu o ex-presidente de usar as redes sociais. Então, agora ele deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar os registros em vídeos da visita da Câmara e ameaçou com prisão, como a gente está vendo no noticiário. Então, só reforçando nessas imagens que a gente está vendo antes de deixar a Câmara, mesmo sem fazer a coletiva, Bolsonaro fez uma declaração rápida, trouxe essa cena mostrando a tornozeleira, dizendo inclusive que o aparelho é um símbolo da máxima humilhação e que ele não matou ninguém para merecer essa medida, Josias. A gente tem uma série de questões para analisar aqui, inclusive jurídicas, desse entendimento do ponto das redes sociais, o que é proibido, o que não é. Mas em termos, queria começar aqui até da cena política em si, o que a gente pode ler dessa movimentação de Bolsonaro ontem e o que esperar para hoje, inclusive, que tem mais agenda lá no Congresso, né? Os advogados do Bolsonaro precisam correr, do contrário, as explicações vão chegar tarde, né? O Bolsonaro foi cercado por medidas cautelares do Supremo e percebeu que a única porta que está inteiramente aberta para ele hoje é a porta da cadeia. E ele poderia vir em outra direção, mas age como se preferisse ir em cana, antes mesmo da proclamação de um veredito, de uma condenação definitiva. Há aliados do Centrão tentando conter os impulsos autodestrutivos do Bolsonaro, mas se forem mal sucedidos, como disse, as explicações que os advogados do réu foram intimados a prestar até o final do dia podem ficar obsoletas antes de chegar à mesa do Alexandre de Moraes. Na segunda-feira, como vimos aí, o Bolsonaro foi à Câmara para mobilizar a sua facção e forneceu às redes sociais de terceiros as imagens da sua tornozeleira, um certo blá, blá, blá da humilhação, e o Alexandre de Moraes enxergou nessa coreografia uma violação àquela ordem, uma das ordens que ele tinha emitido de abstinência digital, né? E nessa terça-feira, em pleno recesso do Legislativo, o Bolsonaro ficou de levar sua pose de vítima novamente para passear na Câmara, dessa vez em duas comissões, a Comissão de Segurança Pública e a de Relações Exteriores. Está seguindo um script de confrontação que foi esboçado numa reunião nessa segunda-feira. Bolsonaro está cobrando ali da sua facção legislativa uma mobilização para aprovar. Veja você, Natália, a essa altura, anistia na Câmara, impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. É como se ele batesse a cabeça na parede na expectativa de que em algum momento a parede vai virar uma porta, né? E ele deseja que o pedaço troglodita do agronegócio cante o hino nacional para ele e financie o ronco dos caminhões nas ruas do país. Esse filme a gente já viu, não tem final feliz, e o Bolsonaro está a caminho da cadeia, mas está rodando esse filme repetido. Demora a perceber que roleta russa também é suicídio, mesmo que seja na modalidade recreativa, de um desafio constante à própria sorte, que é o que o Bolsonaro faz. Ele está constantemente desafiando a própria sorte e está repetindo esse script que pode terminar em cadeia, até antes da condenação. Aí seja a roleta russa ou cabo de guerra, né, Sakamoto, até que ponto cada um dos lados está disposto a tensionar? O que a gente pode esperar para hoje, até em termos de qual o limite dessa atuação, dessa estratégia que está sendo construída aí pelo ex-presidente? Olha, acho que até é interessante entender essa estratégia à luz do que vem sendo construído também pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Como é que o Supremo Tribunal Federal tem lidado com esses arroubos do ex-presidente Jair Bolsonaro?
Quando Bolsonaro foi privado de seu passaporte pessoal, foi confiscado, né, em fevereiro de 2024, no ano passado, ele fez um Airbnb de fuga, um test drive de fuga, permanecendo 2 dias na embaixada da Hungria, né? Hungria liderada por Viktor Orbán, né? Que compartilha de Bolsonaro a visão de extrema-direita. Então ele ficou por lá para ver se não ia ter um pedido de prisão, como não teve nenhum pedido de prisão por parte de Alexandre de Moraes, por parte da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, ele saiu de lá. Naquele momento, depois que aquilo foi descoberto, né, inclusive por uma reportagem do New York Times, muito se especulou que Bolsonaro poderia tomar uma preventiva, né, uma vez que na embaixada da Hungria, não que seja um território do país, mas devido ao direito internacional, ela é inalcançável por parte da polícia brasileira, ou seja, Bolsonaro estava inalcançável pela polícia brasileira. Imaginou-se que poderia haver, inclusive, um pedido de prisão preventiva ou alguma outra coisa. Alexandre de Moraes preferiu não. Da mesma forma, agora, por conta das ações tanto de Bolsonaro quanto do seu filho Eduardo Bolsonaro, no intuito de criar uma obstrução à investigação, embaraços à justiça, ataques à soberania, né, uma vez que o conluio entre o clã Bolsonaro e Donald Trump ameaça o Brasil com tarifácio, com desemprego, com perda de renda, além, é claro, dos ataques diretos a ministros do STF, no intuito de evitar que Jair seja condenado. Aquilo levou a medidas, né, como a tornozeleira, evitar que ele usasse redes sociais ou se valesse de redes sociais, entre outras medidas. Também muitos juristas chegaram e falaram: olha, aqui cabia uma preventiva já. Né, aqui cabia também uma preventiva e o Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, preferiu não. Novamente, né? A impressão, né, que temos é que o ministro do Supremo não quer criar, inclusive, um mártir, né, na figura de Bolsonaro, junto aos seus apoiadores, de uma prisão antes de uma condenação. Lula foi preso depois da condenação, ficando na cadeia por 580 dias, né? Então, a questão é se, né, que provavelmente o cálculo do Alexandre de Moraes também é esse, evitar o máximo, e isso para evitar essa política do mimimi, evitar que Bolsonaro cavalgue na vitimização. A questão, contudo, é que tem limite. Né? Então, se Bolsonaro continuar, ele está proibido de se valer de redes sociais, inclusive para continuar os ataques à justiça. Ele e seus seguidores sabem que redes sociais, que ainda mais uma figura midiática como ele, a potência das redes sociais, do uso, da instrumentalização das redes, não é simplesmente ele postando diretamente. Às vezes é muito mais o conteúdo por ele produzido, por ele fomentado, sendo postado em redes de terceiros. E ele está com uma série de medidas que na prática são medidas para evitar que ele vá para a cadeia. Né? Então o que acontece é que ele continua esticando a corda. Neste momento, ô Nath, para terminar, o que a gente tem é o seguinte: o Supremo foi duro, mas não foi tanto quanto poderia ter sido. Só que Bolsonaro parece querer esticar a corda para ver o que acontece. Bolsonaro, por um lado, morre de medo de ser preso. Ele tem um medo tenebroso de ir para a cadeia. Mas, ao mesmo tempo, está esticando a corda, talvez no intuito de ver o que acontece com o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver nas próximas horas. Eu chutaria que os advogados de Bolsonaro devem dar uma justificativa do tipo: olha, o presidente não sabia. Só que a questão é, tudo bem, ele pode saber dizer que não sabia ontem. E hoje? Ele vai repetir a dose? Se repetir a dose, ele está simplesmente brincando com o Supremo Tribunal Federal para ver se ele vai ser preso e da cadeia torcer para que Trump baixe o cacete no Brasil de uma vez.